Fala galera, acabei de gravar um vídeo falando de como o mundo acelera a gente e eu não poderia deixar de. Eu não ia falar naquele vídeo porque ia ficar muito longo, mas eu não poderia deixar de falar sobre um padrão muito. Isso daí é muito importante, galera. Esse padrão de rejeição. Esse padrão de rejeição ele serve para quando nós somos pequenos, né, crianças, a infância, a gente não tem atenção, a gente é rejeitado. Por quê? Porque estão cansados, a criança tem muita energia. Os pais hoje não têm energia para dar atenção, para fazer as coisas com seus filhos e tudo mais, né? O padrão, esse é padrão do mundo. Então a gente rejeita inconscientemente. As crianças hoje são rejeitadas. Pode ver que muitas crianças, eu vejo com meu filho, às vezes eu estou em algum lugar, meu filho quer conversar com alguém, as pessoas não têm paciência de ouvir ele, entendeu? Não tem. Ou disfarça, finge que não é com eles, não são com eles, né? Então, você começa, não tem problema nenhum, tá, galera? Não tem problema nenhum isso daí. A questão é você aprender a observar isso. Então, como nós fomos o padrão de criados como rejeição, fomos rejeitados, não tivemos atenção que todos nós como criança queremos, né? Automaticamente isso aí vai vibrar muito depois. Então, eu já passei por muitos assim exemplos na vida sobre isso que eu não entendia. Eu não entendia isso. Então, isso daí, galera, com o tempo a gente vai ficando velho, começa a ser uma falta de amor próprio, vamos dizer assim. É um reflexo de memórias emocionais, sabe? O nosso emocional, ele vai refletindo isso inconscientemente. A gente por que que eu estou me sentindo rejeitado? Por que que essa rejeição faz você dar aquele espaço impulsivo? Entendeu? Eu vejo, eu mesmo já entrei muito nisso. Comprar cursos de pessoas que se diz espiritualizadas, e essas pessoas elas já entendem sobre a rejeição, principalmente pessoas que fazem PNL, programação, neurolinguística, essas coisas mostram que nós entramos nesses padrões, né? Ou outros cursos que eu nunca fiz, né? Então eu não sei falar, mas que mostram para as pessoas que quanto mais você ignorar elas, ser frio com elas, mais você atrai essas pessoas a você. Isso vale com venda, principalmente com vendas, né? Faz você consumir muita coisa cegamente dessa pessoa, entendeu? Por isso que eu ainda não. Eu tenho várias formações holísticas, mas eu não consigo, eu não entendo se eu trabalho o meu ser dentro de mim, eu vou trabalhar uma pessoa, isso daí é um dom de Deus, não é meu. Como que eu vou ficar arrancando dinheiro das pessoas por isso? Então, eu acho legal lá na Índia que os mestres de lá, eles não cobram nada para ensinar, automaticamente os seus discípulos ajudam a casa, né, para se manter desse jeito. Eu acho que essa é a forma mais humana para se fazer, né? Mas hoje, como o mundo gira em torno do dinheiro, faz a gente precisar do dinheiro, da energia do dinheiro para viver, né? Esse é o padrão que o mundo coloca para nós. Então a gente fica nesse desespero por dinheiro, né? Só que mesmo assim a gente não tem controle de gastar ele. A gente gasta incessantemente, gasta achando que vai cair o mundo, que a gente vai perder oportunidades se a gente não comprar curso, se a gente não gastar o dinheiro com isso. Porque a rejeição, galera, a gente se sente rejeitado se a gente não tiver lá fazer parte do curso, fazer parte daquela turma, fazer parte disso, fazer parte daquilo. Quando a gente, essa rejeição dói tanto dentro de nós que faz a gente impulsionar a fazer essas escolhas erradas. O certo é você aprender a observar você. Por que eu estou sentindo isso? Por que está me impulsionando a ir lá gastar dinheiro com essa pessoa? Por que está me impulsionando relacionamentos, galera? Pessoas frias. Você pode perceber, você fica com a pessoa, essa pessoa não dá bola para você, ignora você, você fica atrás, se apega, se apaixona, entendeu? Então, você aprender que quanto mais você se sentir ignorado, menos você deve escolher esse lado. Onde você se sentir ignorado, sai fora.
aprende a acolher isso, entender por que você se sentiu ignorado e por que esse sentimento vai te causar escolhas erradas. Então, não é fácil, eu sei que não é fácil, mas eu passei muito por isso, eu já vi muito, já gastei muito dinheiro, já relacionamentos também, pessoas que me ignoravam, eu ficava apaixonado, ficava enciumado, ciumentíssimo. Por quê? Porque esse sentimento de rejeição, ele baixa a nossa vibração. A gente começa a entrar numa frequência muito negativa, onde vai causar isso, se sentir sozinho, você vai se sentir abandonado, você vai se sentir sem valor, você vai... Como somos ignorados, a gente precisa fazer algo para não ser mais ignorado. Então, eu já participei de escolas espiritualistas, né, espiritualizadas, não sei como eu vou falar, que no caso o professor me ignorava muito, até eu sair de lá. Senti tão mal que eu saí de lá. Depois que eu saí, que eu enxerguei que ele estava cutucando o meu ego para mim enxergar ele. Então, você vê que isso é difícil hoje, né? Você ter pessoas que entendem isso e te cutuca ali para você enxergar isso e você aprender como você a curar isso, né? Trabalhar em você, na verdade. Então, galera, você enxergar como essa rejeição foi um padrão. Você que tem filho pequeno, aprende a dar atenção, a não rejeitar, porque a gente vive colocando coisas para a criança para não ficar dando trabalho, não ficar roubando nosso tempo, nossa atenção. Mas não, a gente tem que aprender a dar atenção para eles, rejeitar. E isso o seu filho vai crescer diferente do que todas as crianças do mundo, como todas as crianças do mundo crescem, como eu cresci, como meus pais cresceram, minha irmã cresceu, meus amigos, com esse padrão de rejeição. Essa rejeição faz com que a gente se apegue, se apaixone, tudo, faz gastar dinheiro para estar lá dentro, faz fazer um monte de loucura para estar junto ali, para você não ser o rejeitado. E na verdade você deve ser o rejeitado, porque quanto mais presença você tiver, mais amor próprio você tiver, menos rejeitado você vai sentir sozinho, entendeu? É isso aí, galera, aprender que a gente precisa quebrar esses padrões do mundo. A gente enxerga, vai com calma, a gente não, uma vez... Eu vou repetir uma frase que meu professor de gnose falava muito: se entendimento fosse compreensão, o médico não fumava. Nossa, eu escutei nas aulas muitas vezes no ano. Por quê? Porque a gente pode entender o que eu estou explicando para vocês. Vocês podem entender, é verdade o que você está falando, mas a compreensão, galera, é uma prática, leva um tempo para você compreender. O que é a compreensão? É esse externo, essa rejeição não abalar mais você. Isso daí você compreender que é padrão do mundo e isso não pega mais você, porque você está presente com você sabe quem é você tem um amor tão grande por você que faz você se escolher primeiro sempre, você aprender a se escolher primeiro. Então, nisso você já limpa muitos padrões aí, muitos padrões do mundo, onde coloca você em frias e frias, muito mais. Então, galera, o que acontece? Quando a gente se sente rejeitado, aprender a se acalmar com respiração, igual eu falo todos os vídeos, a gente aprender a respirar. Eu não sei nenhuma técnica. Enche a barriga de ar e solta devagar. Simples assim, enche a barriga de ar e solta devagar. Por quê? Você vai acalmar seu corpo, acalmar os batimentos do seu coração, automaticamente essa ansiedade, esse desespero vai acalmando e você vai conseguindo observar. Nossa, essa pessoa me rejeitou e eu fiquei desse jeito e eu não percebi. Eu já ia atrás da pessoa, eu já ia falar um monte de coisa para ela, não sei o que. Esse professor me rejeitou, eu já estava desesperado para comprar o curso, para comprar as coisas dele, para fazer parte disso. E na verdade só vai fazer você gastar dinheiro, dar dinheiro para as pessoas. Não estou generalizando, não estou. Estou dizendo que, como fomos criados em padrões de uma infância sem atenção, rejeitados, automaticamente vai doer muito quando a gente sentir essa rejeição. Automaticamente vai fazer a gente fazer escolhas erradas, o impulso, né, da escolha errada.
Então, galera, aprender a respirar, aprender a presença, estar presente em você. Por que eu estou sentindo isso? Esse negócio ruim que eu estou sentindo está fazendo eu buscar essas fugas de comprar, de ir atrás das pessoas, e não. Então, essa auto-observação, você se auto-observar. Ah, mas eu não aguentei e fui atrás das pessoas, eu não aguentei e comprei o curso. Tudo bem, galera. Faz parte errar. Errar é o que faz a gente crescer, é o que faz isso se dissolver, esse entendimento se tornando compreensão. A gente precisa errar mesmo para acontecer isso. Isso é normal. O mundo fala que é pecado, não sei o que, e não tem nada disso. É para você se penitenciar aqui depois. Aprende. Quanto mais você errar consciente, eu entendi o que a Sati falou, eu estou passando por isso, aconteceu uma coisa, eu me senti rejeitado, eu sei que eu vou falhar, eu não vou me aguentar, eu vou comprar o curso, eu não vou me aguentar, eu vou ligar para a pessoa, vou chamar a pessoa, entendeu? E tá consciente disso, então vai, erra mesmo, erra consciente. Quando a gente erra consciente, isso vai se dissolvendo dentro de nós, essa sombra vai se dissolvendo, ela não some, tá? Não existe sumir sombra, tá? Como foi criado dentro de nós, vai ficar dentro de nós. O que vai acontecer é que o seu amor próprio vai aumentar, a presença vai aguçar e você vai entender que isso não te pega mais, não vai fazer mais parte de você. Quando você erra consciente, isso vai acontecendo. Aos poucos você não errará mais. Vai ser dessa forma. Isso é aos poucos, essa é a compreensão. O entendimento a gente erra, na compreensão não erra mais. No entendimento a gente erra, na compreensão não erra mais. Por quê? Porque você erra consciente no entendimento, você está consciente que você está errando, você está consciente que você não aguenta não errar, mas com o tempo esses erros vai se tornar compreensão. Automaticamente vai te libertar de tudo isso. Então é isso aí, galera. Simples, fácil você entender sobre esses padrões. Eu não vou ficar dando exemplos porque às vezes pode ter um mau entendimento, generalizar muitas coisas aí. Eu dei 2 exemplos assim sobre como ignorar a gente faz a gente ter impulso de mergulhar naquilo, né? Tem muitas pessoas que têm esse conhecimento, são muitas pessoas que hoje vendem cursos na internet, ignora você quando você vai conversar com eles, te ignora para você poder ficar preso, se apegado a eles. É ruim? É e não é, porque isso faz você observar que você está apegado em algo que está te rejeitando. Isso está te doendo, faz você se apegar mais ainda. Então, o que você vai fazer? Dar um basta nisso. Olhar para você com amor, aprender a trabalhar o teu amor próprio, ter alto valor, presença, e não deixar isso ser mais forte do que você. Entendeu, galera? É simples, não é, sabe? É você aprender a trabalhar. Eu não sou isso, ou quer dizer, eu não sou. Eu sou presença, eu sou amor. Ficar repetindo isso, entendeu? Essa situação me apegou, me doeu aqui por dentro, mas eu fui criado nesse padrão, eu entendo isso, eu me acolho, aprendi a se acolher. Você conversar com você, eu fui criado nesse padrão, o mundo cria todo mundo nesse padrão, todo mundo foi criado assim. Só que isso não pode mais fazer eu ter esses impulsos, porque eu quero ficar na minha calma, na minha presença, o meu amor próprio por isso. Então você aprender a conversar com você, isso aos poucos, você vai aprendendo. No começo é um pouco meio travado, né? Mas depois, com o tempo, você vai aprendendo a conversar com você. Não deixa a mente mandar em você. Aprende a conversar, é você que manda em você. Você manda em você, não é a mente. Entendeu? Então é isso aí, galera. Esses padrões, tá tudo em nós, a gente cresceu neles, não tem como fugir. Tem que entender, aceitar que é assim e aos poucos mudar isso em você. O externo não tem como mudar, agora você pode mudar. Você pode mudar com presença, com amor próprio, entendeu? Você aprender que esse padrão, observar esse padrão, observou, não deixa pegar. É isso aí, galera, não vou alongar muito, simples assim. Um beijo aí no coração de todos, até o próximo vídeo.